Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, que se intitula No Bosque das Águas. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa narrativa, vamos todos fazer uma vibração. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos, elevarem os seus pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos pedir leveza, atenção, disciplina para que possamos aproveitar o máximo deste conteúdo trazido pela doutrina espírita tão consoladora, tão importante em nossas vidas. Que possamos então absorver o máximo da nossa capacidade e o mais importante, que possamos ter a disciplina suficiente para tentar aplicar estes conhecimentos no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam. Que tenhamos uma boa aula, que assim seja. Muito bem. Este capítulo 10, ele é a continuação da conversa que o Lísias está tendo com o André Luiz lá no capítulo 9, né? Então, a aula passada, nós vimos que o Lísias, ele estava tendo uma conversa com o André Luiz a respeito de alimentação. E o capítulo 10 se inicia, então, ainda com os dois sentados lá, conversando, só que agora o Lísias convida o André Luiz para irem visitar o grande reservatório da colônia Nosso Lar, né? Para que eles possam verificar que a água é quase tudo ali na estância e em relação à transmissão também de fluidos, de uma série de coisas que nós vamos estudar aqui. Então, o primeiro ponto interessante desse capítulo é que para chegar até esse reservatório, esse grande reservatório no Bosque das Águas, o André e o Lísias pegam um veículo que eles chamam de aeróbus, né? E André Luiz, ele tenta descrever dentro do entendimento dele como que é esse aeróbus. Então ele fala que não é uma máquina conhecida aqui na Terra. E o mais interessante é que o material dessa máquina, né, seria uma matéria muito flexível, diferente também da matéria rígida que a gente encontra aqui. Então, aqui a gente tem dois pontos principais já para analisar. O primeiro, essa matéria, né, diferenciada, que nós não conhecemos aqui, mas que compõe o mundo material, que nós chamamos de mundo espiritual, mas lembrando que ainda não são espíritos, ok? Que estão lá, espíritos puros. São pessoas como nós, desencarnadas, que não possuem mais o envoltório do corpo físico, porém ainda possuem um corpo material. E como o Nosso Lar, ele é uma colônia de transição localizada muito próximo do umbral, os espíritos que lá habitam não têm ainda a capacidade, por exemplo, de ir de um lugar para o outro pela transmissão, pela força do pensamento, né, pelo desejo e etc. Então, nesse estágio, eles precisam ainda de um veículo físico, que é, no caso, o aeróbus, né, para levá-los de um lugar para o outro. Nós já entendemos que, a partir do momento em que os espíritos se purificam cada vez mais, esses artífices do mundo material não serão mais necessários, né? Então, eles poderão se locomover por galáxias, por, né, pontos diferentes e interdimensionais apenas com o desejo, apenas com a mente, mas não era o caso ainda do André Luiz nesse momento ali no Nosso Lar. Então ele pega, né, esse aeróbus que ele fica assim muito já espantado, né, muito curioso e encantado realmente com este tipo de matéria que ele nunca havia visto. E aí a gente se lembra então, olhando aqui nesse diagrama, que para o nosso entendimento nós sabemos que Deus, que é o Criador,
ele cria dois princípios, né? Ele cria o princípio espiritual, ou aquilo que a gente chama de princípio inteligente, e ele cria o princípio material. E desse princípio espiritual, então, nascem, entre aspas, são criados, entre aspas, os espíritos. Nós não sabemos como são criados os espíritos, nós não temos ainda conhecimento disso. No livro A Gênese, isso fica muito bem explicado, né? E os espíritos nos dizem que faltam ainda elementos intelectuais para que a gente possa compreender como é criado o espírito. Então, o nosso estudo, a partir do momento evolutivo que a gente está, ele se dá a partir do estudo da criação do mundo material. E aí a gente sabe o que então? Que Deus cria dentro do princípio material um fluido que a gente chama de fluido cósmico ou fluido cósmico universal. E aí, nós já falamos disso, né, em algumas outras aulas, mas é sempre importante recapitular que deste fluido cósmico universal saem todos os tipos de matéria existentes no universo, desde aquela matéria mais rígida, né, mais densa, até aquela matéria menos rígida, menos densa. Então vejam, a matéria que André Luiz está vendo lá na colônia Nosso Lar, ela também foi criada através do fluido cósmico universal. Então, a matéria que nós estamos vendo aqui na Terra encarnados também foi criada pelo mesmo fluido cósmico universal. Porém, são densidades e tipos diferentes de matéria. Então, para nós, a gente sabe que o Espiritismo, ele postula a existência de 3 princípios básicos da natureza, como a gente está vendo aqui, então, nesse outro diagrama. O primeiro princípio, que seria Deus, a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas, ou seja, o Criador. O segundo seria o princípio espiritual, do qual nós não sabemos ainda então como é criado. E o terceiro princípio seria o princípio material. Então, dentro do princípio da formação natural e das leis naturais que nós conhecemos dentro da doutrina, nós temos Deus, espíritos e matéria, sendo espíritos e matérias criação e Deus o Criador, ok? Bom, quando saberemos então sobre o princípio espiritual, quando saberemos sobre os motivos da criação? No livro A Gênese nós encontramos também a resposta. Então, quando nos tornarmos espíritos puros, né, livres de todo o envoltório perispiritual material, aí sim poderemos conhecer como Deus pensa. Então lá está escrito que ao nos tornarmos espíritos puros, teremos contato direto com vamos dizer assim, com os porquês, com o pensamento de Deus. Então entenderemos como é o pensamento de Deus, o porquê da criação, o porquê de estarmos aqui, o porquê de ser dessa forma, tá? Então, mais um motivo aí para a gente evoluir, se a gente tem já dentro de nós essa curiosidade, né? Esse anseio por essas respostas, tá bom? Então, só para encerrar e ficar bem claro isso aqui, porque existem ainda muitas dúvidas a respeito dessa matéria no mundo espiritual, né? E muitas pessoas, às vezes, leem o livro Nosso Lar e pensam ainda que pode ser alguma coisa muito ligada à fantasia, porque é muito parecido com o planeta Terra, né? Com o mundo material em que vivemos. Mas é justamente por isso, para que fique claro que os espíritos que lá habitam são espíritos que estão em transição, muito ainda materializados, e por isso precisam então de elementos muito similares aos elementos dos encarnados. Tanto é que vocês viram na aula passada a necessidade de alguns espíritos ainda até em relação à própria alimentação, né? Comendo carne e com desejos, né? De açúcar, de bebidas alcoólicas, né? Então, isso daí é muito complexo, tá? E mostra o grau de materialização. E mostra e comprova também que lá, então,
existe um mundo material e que esses espíritos que nós falamos ainda são pessoas materializadas, porém dentro do espectro do fluido cósmico universal, situados em uma matéria bem menos densa. Então, para a gente finalizar de vez esse tópico, aqui a gente tem um diagrama um pouco mais detalhado sobre isso. Depois seria legal a gente pegar esse diagrama e ler assim com calma, dar um pause aqui na tela, estudar um pouco, né? Mas o que nós sabemos até hoje, então, que Deus, então seria o primeiro princípio, né? Ele cria um princípio espiritual. Desse princípio espiritual, que nós não sabemos do que ele é composto e nem como ele é criado, sai um princípio inteligente. E esse princípio inteligente é capaz de se individualizar, formando um indivíduo que tem uma consciência moral, ou seja, um espírito, certo? E que Deus também cria o princípio material. E este princípio material, então, ele emana através de um fluido que a gente chama de fluido cósmico universal, ou alguns chamam só de fluido cósmico ou fluido universal, mas desse fluido cósmico é criado o perispírito, a matéria nos diferentes graus, então, que existem de matérias, e o princípio vital, o princípio que dá a vida. Então, veja, pessoal, quando a gente tem, por exemplo, um ser vivo, não necessariamente esse ser vivo tem um espírito ali. Vou dar um exemplo, uma planta, né? A planta, ela é um ser vivo, ela tem princípio vital, mas ela não tem um espírito ali dentro, certo? Habitando aquele corpo. Os animais, nós sabemos que já tem um princípio espiritual ali, onde fica também ainda reservado como ocorre a evolução desses animais certinho, mas existe um princípio inteligente e uma individualização de um ser começando a sua trajetória. Daí vem a questão, então, de diminuir o consumo de animais que têm vísceras, que têm espírito ali, certo? Mas é claro que cada um dentro da sua capacidade, tá bom? Mas existe então um espírito ali. E quando o ser material ele é vivo, vamos dizer assim, pode ser que exista um princípio vital ali que faz, por exemplo, aquela sementinha germinar, brotar, crescer, mas não necessariamente eu tenho um espírito lá dentro, tá? E aí o que a gente sabe é que este espírito, para evoluir a sua consciência moral, ele precisa encarnar em um corpo material, aí vai variar mais ou menos denso, né, de acordo com a evolução desse espírito, ou habitar mundos, né, mais ou menos densos, para que ele possa então treinar aqui tudo o que a gente aprendeu lá, certo? Então aqui é como se fosse o campo de treinamento mesmo. Você aprende na vida espiritual, aí você encarna e aí você tem que colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Dentro da sua capacidade, cada um vai fazer a sua escolha, tá bom? Então por isso que lá no nosso lar ainda existem todos esses tipos de matéria, tá? Muito bem. Aí eles chegam, então, depois de passar por essa maravilha do aeróbus, né, que deixa André tão extasiado, eles chegam no Bosque das Águas. E aí, André, ele fala assim, né, que é como se fosse assim, se ele já ficou encantado com o aeróbus, né, e com essa matéria flexível que ele via lá, a hora que ele chegou, então, no Bosque das Águas, não haviam palavras para descrever a beleza do lugar, né? Aqui eu peguei um desenho da internet para mostrar para vocês de uma pessoa que foi ilustrando, né, como seria o Bosque das Águas lá no nosso lar, e aí a gente é capaz então de entender como é que funciona esse esquema. Mas André Luiz narra que o Bosque das Águas era o lugar mais lindo do nosso lar, onde os espíritos iam até lá fazer juras de amor, promessas para as novas encarnações, né, e tudo mais. Bom, então o Lísias começa a explicar para o André
que existe o rio, que é o Rio Azul, né, que seria esse que vocês estão vendo aqui no desenho, e que o volume de água do Rio Azul, ele é absorvido em caixas de distribuição. Então, a autora desse desenho aqui, que eu não sei o nome para falar para vocês, tá, gente? Eu peguei na internet, mas não consegui encontrar o nome de quem desenhou. Mas ela desenha aqui as caixas, né, de distribuição, e a partir dessas caixas de distribuição, então, essa água, ela é distribuída para todo o nosso lar. E depois que essa água é distribuída, ela volta a constituir o rio, e esse rio, ele deságua num grande oceano de substâncias invisíveis aqui para a Terra, né? E aí o André, fazendo então as suas observações, primeiro sobre as belezas do local, mas ele observa também que a água, ela possuía um outro tipo de densidade. Ela seria muito mais pura, e ele diz que seria quase como se fosse fluídica. Por quê? Porque é uma matéria diferente, né? É um nível de densidade material diferente. Tudo vindo do mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal, porém com densidades bem diferentes. E aí continuam-se então as explicações, né? Então, o André Luiz, ele indaga, né, pro Lísias, quem que cuida, né, dessa distribuição de água, dessa maravilha? E ele imagina que seja algum dos ministérios ali mais densos, mais materializados, porque afinal de contas se trata de uma distribuição de água, né? Mas ele fica muito surpreso quando Lísias fala para ele que a responsabilidade do abastecimento da água na colônia do nosso lar é uma das raras funções materiais do Ministério da União Divina. Então, lembrando aqui, né, nessa foto, a gente vê todos os ministérios que existem lá no nosso lar. Então, ó, a gente tem o Ministério da Elevação, a gente tem o Ministério do Auxílio, da Regeneração, da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, a gente tem a Governadoria, que está no centro, e aí nós temos também o Ministério da União Divina, que é um ministério reservado à espiritualidade superior que está no nosso lar, para poder ajudar aquelas pessoas nessa colônia de transição. E aí André Luiz começa a pensar, nossa, mas por quê, né? Os espíritos superiores é que tem que cuidar da distribuição de água da colônia? Que coisa mais curiosa, porque afinal de contas é uma distribuição material, como se fosse um sistema de encanamento aqui do planeta Terra. Mas aí logo em seguida ele vai ser esclarecido que o Ministério da União Divina, eles se encarregam de magnetizar todo o Rio Azul. E que essa atividade de magnetizar todo o Rio Azul, que vai fazer a distribuição, só pode ser feita por espíritos muito elevados, ou seja, por espíritos muito superiores. E aí, pessoal, vem a explicação da importância da água lá na colônia Nosso Lar. Então, o Lísias começa a esclarecer que a água ela é um dos veículos mais poderosos para fluidos de qualquer natureza. Então, através da água, aqueles espíritos que habitam o nosso lar, que já estão passando para um nível maior de desmaterialização, eles recebem o alimento, eles recebem os remédios, né? Junto com essa água fluidificada, eles vão receber como fonte de cura, como fonte de energia, a energia do sol e a energia do magnetismo espiritual. Então, ele vai dizer que a água cura, a água alimenta, assim como a luz do sol cura, assim como a luz do sol alimenta o espírito, como a gente já viu, né, na aula anterior também, que os espíritos captam então esses elementos através da difusão das células que compõem o perispírito material. Então, no perispírito, que é material, nós temos células diferentes das células do nosso corpo,
E aí, a partir do momento que eu já me desmaterializei o suficiente para não precisar mais comer nem sopinha, nem frutas, nem outros tipos de alimento, esses espíritos, então, através da ingestão de água e através da energia do sol, essas células perispirituais captam, então, essa energia e aí, então, é o alimento pelo qual aquele perispírito e aquele espírito vão então conseguir a energia suficiente para se manter ativo, né, durante a sua vida em planos materiais mais sutis, tá? Então, ele fala também que essa importância desse veículo, né, que é a água, você não pode colocar qualquer pessoa lá para fazer essa fluidificação. Por isso que existem, então, dentro do Ministério da União Divina, espíritos superiores que trabalham exclusivamente fazendo essa magnetização, colocando seus fluidos mais puros ali, para que os espíritos menos superiores ou mais inferiores possam, então, usar isso como remédio. E ele esclarece ainda que dentro do Ministério do Auxílio, que daí já é outro ministério, esse que está circulado aqui para vocês, existem repartições, ou seja, existem setores ali dedicados aos estudos de manipulação de água, para ver o que a água é capaz de fazer, como a água é capaz de curar. É como se fosse um grande laboratório ali estudando a importância da água. E aí isso coloca um novo ponto muito forte aqui para gente, que é como é parecido, né, essa colônia de transição com o que acontece aqui na Terra. Porque aqui a gente também tem laboratórios, a gente tem cientistas que estudam não só a água, mas outros tantos tipos de substância. E isso reafirma aquela frase que diz que o que nós aprendemos lá, nós temos que colocar em prática aqui. Porque afinal de contas tem laboratório aqui, porque a gente aprende que tem que estudar. E a gente aprende que tem que estudar onde? Lá no nosso lar. Então a gente repete aqui. Temos repartições, temos serviços de água, temos serviços de esgoto aqui na Terra, temos as nossas governadorias, as nossas sublideranças e etc e tal, né? Então a gente tenta trazer de lá e colocar aqui em prática. E aí fica a pergunta, mas então se lá já está mais evoluído, por que aqui não está tão evoluído, já que a gente traz o conhecimento de lá? E a resposta, ela é um pouco simplista, mas é porque a gente chega aqui e a gente se distrai, né, com as distrações sociais, com os prazeres, com tudo isso, e esquece da parte moral e da parte espiritual. Então a gente chega aqui e a gente quer curtir, né, ou a gente quer se anestesiar, né, de alguma forma. E não que a gente não possa fazer isso, porque a gente precisa, às vezes, né, ainda de momentos de descanso, de momentos de prazer e tal, mas a gente também não pode deixar a nossa vida só voltada para isso. A gente tem que fazer as duas coisas, né? Então, ter o seu momento de descanso, ter o seu momento de prazer, mas também ter o seu momento de trabalho, ter o seu momento de estudo, fazer do seu conhecimento o tempo inteiro uma bênção para todas as pessoas que cercam, todos nós e todos aqueles que nos rodeiam, né? E aí essa importância da água não fica restrita só então à importância descrita pelo Lísias lá no nosso lar. Olha que informação importante que é dada nesse capítulo e para mim, particularmente, foi a informação que mais surpreendeu, né? Porque o Lísias, ele vai dizer que, assim, a água, ela não tem uma suma importância só no nosso lar, mas aqui na Terra também. Se a gente parar para pensar na água, a água, ela é vida. Ela é considerada pela química o solvente universal e a substância neutra, né, que a gente pode usar e abusar sem fazer mal na sua composição pura. Ela também é fonte de alimento para nós e ela também é manutenção da nossa vida. Os nossos corpos, de nenhum ser vivo da natureza sobrevive sem a água. Só que tem um detalhe que ele fala aqui que é de suma importância.
A água, ela é a expressão da nossa vida mental. Então, veja bem o que ele quer dizer com isso. Eu vou ler de novo. A água é a expressão da nossa vida mental. E ele diz assim, que haverá um tempo em que a humanidade vai compreender que a água, que é um fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Gente, isso eu quase caí para trás quando eu li, mas o que ele está querendo dizer? Dependendo do que você pensa, dependendo da vibração mental que você emana na sua casa, a qualidade da água da sua casa, do seu lar, ela tá então ali, vamos dizer assim, em formato molecular, de acordo com a vibração daquilo que você está pensando. E aí você está ingerindo esse líquido, você está tomando banho com esse líquido. Então, a sua vibração mental, ela vai influenciar no formato da molécula da água, que vai então se transformar em algo, vamos dizer assim, bem agregado quimicamente ou em algo deformado quimicamente. E isso você ingere, você toma banho, né? Você lava os seus alimentos. Então, através da água, tudo aquilo que você vibra, tudo aquilo que você emana, passa também para a matéria, não só do seu corpo físico, mas também de tudo aquilo que é banhado por essa água e que está ao redor na sua casa. Então, isso é para a gente parar um pouquinho e pensar, hein, gente? Por isso que eu posso pegar um copo d'água aqui e eu posso pegar essa água, colocar minha mão aqui, por exemplo, fazer uma vibração boa, fluidificar essa água, né? E deixar essa água com uma conformação química legal, né? E tal, e depois tomar. Agora, se eu tô com raiva, se eu tô com ódio e tudo mais, essa minha manifestação de onda mental também tá vindo para esse copo d'água, também tá desagregando então as moléculas dessa água. E aí eu vou tomar essa água e ela vai fazer mal para mim, ou eu vou lavar um alimento com essa água e etc. Então essa informação eu achei assim de suma importância. E aí eu coloquei aqui para vocês umas fotos de um experimento, né, feito por um cientista chamado Masaru Emoto, onde ele microscopicamente ele colocou várias gotas de água e aí ele colocava a água ao som do Hitler falando, né, de um rio poluído, e ele conseguiu observar como que ficava a agregação molecular dos cristais, né, de água. Então aqui, ó, nessa primeira figura, a gente vê aqui uma água normal, ó, antes da prece, né? Uma agregação molecular assim disforme, é como se fosse uma coisa neutra. Aí ele pega a água e ele coloca o som da voz de Hitler. E ele percebe então aqui nessa segunda figura, né, como fica a agregação molecular desta água. Essa terceira figura aqui, ele mostra, por exemplo, a foto da água num rio poluído, né? Olha como fica disforme também. Agora, olha aqui, ó, depois da prece, forma como se fossem cristais, né, na agregação molecular, nas formas mais belas e sublimes da natureza. Então, o poder aí da vibração, né, fotografado microscopicamente. Aqui ele pega um rio cristalino, né, da região dele, um rio Hokkaido, não sei como pronuncia isso em japonês, vocês podem me corrigir, tá? Mas é um rio onde não existe poluição, tal. Então não existem elementos químicos ali, né? Uma água pura. Então a forma também cristalina. E aqui na última figura nós temos as palavras de amor, né? Ditas ali e emanadas e como fica a agregação molecular dessa água. Esse experimento do Masaru Emoto, ele foi muito divulgado na internet, então acredito que alguns de vocês possam conhecer. Ele também apareceu, esse mesmo experimento, no documentário Quem Somos Nós, que é um documentário sobre física, né, e explica também essa questão da energia mental e daquilo que a gente não vê, mas que tem o poder, então, de moldar, né, a matéria
E aí o poder de moldar, então, por exemplo, a molécula da água. Então, para quem nunca assistiu o documentário Quem Somos Nós, fica a dica, tem na internet, né? Vocês podem ver também a experiência aí do Masaru Emoto com mais detalhes, mas fica então essa última fala, né, de André Luiz, então, que haverá um tempo em que nós compreenderemos também, como humanidade, que essa água é um fluido criador e que ela absorve aquilo que a gente pensa e que ela cria então esse emaranhado molecular nocivo ou curador e pacífico, dependendo da nossa vibração. Então, quem sabe assim a gente não consegue parar de jogar o esgoto no rio, né? Parar de jogar coisas, né, na natureza, ou começar a reciclar pelo menos o lixo da nossa casa, né? Que é o que a gente pode fazer. Mas no futuro, com certeza, isso será então abordado com uma questão um pouco mais clara e um pouco melhor. E aí nós vamos chegar lá, né? Tentando colocar em prática tudo isso que a gente sabe agora. Então pensem bem naquilo que vocês estão pensando, porque a água da casa de vocês e a água aqui da minha casa está se modificando de acordo com a vibração de cada um dos moradores que aqui estão, tá bom? A gente fica então com essa reflexão por hoje e a gente se vê aí nas nossas próximas aulas. Um abraço e até mais.